Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor, a liturgia desse 29º domingo do tempo comum nos convida a como relacionar as realidades temporais e espirituais, reconhecendo a soberania de Deus que tudo preside. Deus é o fundamento de tudo, Ele é o referencial ao qual subordina-se toda a ação humana. Sejam as nossas ações, as nossas atividades, realizadas para a manutenção da sociedade, para a ordem social, bem como as atividades religiosas, através das quais nós nos transcendemos a nós mesmos e glorificamos o Senhor. O profeta Isaías nos fala que Deus jamais perde o rumo da história. A primeira leitura que hoje é proclamada do profeta Isaías, o capítulo 45, versículo de 1 a 6, mostra que Deus é o Senhor da história que conduz a caminhada do seu povo rumo à plena realização. E Deus, que não perde o rumo da história, pode utilizar de qualquer instrumento humano, pode se servir de qualquer pessoa, seja ela crente ou descrente, que conheça ou não o seu nome, a fim de levar a termo o seu projeto de salvação. Os homens que atuam na história são apenas instrumento nas mãos de Deus, e Deus pode se servir de qualquer dessas pessoas para levar a termo o seu plano de salvação. O profeta Isaías fala na leitura que hoje é proclamada que Deus escolheu Ciro. Quem era Ciro? Um rei pagão, o rei dos persas, e Deus o ungiu para quebrar o orgulho das potências de então e abrir as portas da libertação para aqueles que haviam sido levados em cativeiro por essas grandes potências. É a mensagem que dirige ao povo exilado na Babilônia, motivando a sua esperança, mostrando que Deus não perdeu o rumo dos fatos, que não abandonou seu povo, como muitas vezes os exilados imaginavam, e que o exílio terá fim, porque o poderio da Babilônia finalmente será quebrado, e será quebrado por Ciro. E este rei pagão permitirá que os exilados voltem à sua pátria. Quando o povo escuta essa profecia de Isaías, a alegria toma conta. Quando o povo fica sabendo dos sucessos obtidos por Ciro, já submetendo outros povos, e a Babilônia, então não tardaria a ser também conquistada por ele. Mas ao mesmo tempo que o povo vê com alegria estes fatos, lhe ocorre um sentimento de perplexidade. A perplexidade lhe toma conta. Ou então, o libertador não vai sair do meio do povo de Deus, do meio do povo de Israel. Quem vai libertar o povo de Deus do exílio na Babilônia vai ser um rei estrangeiro. E se isso acontecer, ou quando isso acontecer, a quem deve ser atribuída a vitória? A Deus, a Javé, o Deus libertador do seu povo, o Deus dos judeus, ou a Marduque, o rei dos persas, o Deus de Ciro? Mas o profeta assegura que a vitória é de Deus, e Deus é livre para escolher quem Ele quer para realizar o seu projeto de salvação. As escolhas que Deus faz podem nos surpreender, mas o Senhor não perde o rumo dos fatos, não perde o rumo da história, e usa qualquer instrumento que Ele quiser pôr à sua disposição. Assim o profeta Isaías diz que Ciro é um instrumento através do qual Deus atua no mundo e na história e vai permitir o fim do exílio, vai quebrar o poderio da Babilônia e os exilados então poderão retornar à própria pátria. Deus intervém no mundo através dos homens. Deus é o Senhor da história. Não há nenhum outro Deus fora dele. É verdade que Ciro não conhece a Javé, o Deus de Israel, e não o adora. Entretanto, sem o saber, sem conhecer Deus, ele está realizando o desígnio do Senhor. Portanto, é o Senhor, Javé, e não Marduque, o Deus dos persas, que os exilados devem agradecer por sua libertação. Deus, embora servindo-se de um rei pagão, vai mostrar a Judá que ele é definitivamente o seu Deus Salvador, o seu Deus libertador, no qual o povo pode sempre confiar. O Evangelho ensina que o cristão, sem deixar de contribuir com o desenvolvimento da comunidade e de cumprir com as suas obrigações para com o Estado no qual ele está inserido, ele pertence a Deus.
e deve entregar toda a sua existência nas mãos do Senhor. Ora, não somente o cristão pertence a Deus, é todo ser humano, pois todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto pertence ao Senhor. Qualquer cidadão deve cumprir suas obrigações em relação com o Estado, pagar os impostos, por exemplo, mas jamais deve tributar ao Estado aquilo que só compete a Deus, a adoração, o louvor. Nesse sentido, se Deus é o fundamento de tudo, se Deus preside tudo, todo o resto pode ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político, quando esse ultrapassa os seus limites e quer assumir um papel divino que só compete a Deus, querendo ser o Senhor da vida e da morte do seu povo. É Deus o Senhor da vida e o Estado não pode atribuir-se a si aquilo que compete exclusivamente a Deus. O contexto do Evangelho de hoje que é proclamado, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, o versículo de 15 a 21, situa-se em Jerusalém. Em Jerusalém, onde Jesus será entregue à morte. Chegando em Jerusalém, Jesus já experimentou o embate com seus opositores, com os fariseus, com os partidários de Herodes, com os saduceus, e a tensão está no auge. Seus opositores estão desejosos de encontrar uma situação para colocar Nosso Senhor em contradição e assim encontrar um motivo para formular uma acusação contra ele e condená-lo à morte. E surge a ocasião, a questão dos impostos. Os fariseus fizeram um plano para pegar Jesus em contradição. E então mandaram os seus discípulos, juntamente com algum do partido de Herodes, para dizer a Jesus, ou perguntar a Jesus. Como diz São Mateus, eles perguntam: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, que não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Dize-nos, portanto, é lícito não pagar imposto a César? E Jesus percebeu a maldade da intenção deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. E eles levaram a moeda até Jesus. E Jesus pega aquela moeda e mostra para eles: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Então a resposta de Nosso Senhor: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta de Nosso Senhor Jesus Cristo não apenas ficou nessa questão se deve ou não pagar o imposto a César. As pessoas não gostavam de pagar o imposto a César, e era uma questão extremamente ardilosa, que se Nosso Senhor dissesse que era lícito pagar o imposto contra César, ficava mal em relação ao povo que não reconhecia a legitimidade daquele imposto. Se dissesse que não era lícito, os seus opositores encontrariam oportunidade para acusá-lo de estar promovendo uma rebelião contra o Império Romano. Jesus não fica na mera questão do imposto, pega aquela moeda e mostra para eles. Isso quer dizer, ora, enquanto o cidadão pertence ao reino de César, deve dar a ele aquilo que é seu, porém jamais atributar a César aquilo que pertence a Deus. Por exemplo, o ser humano é a imagem de quem? De Deus. E jamais deve tributar a César aquilo que só compete a Deus. César não pode se impor como uma divindade, Senhor da vida e da morte, a qual o povo está submetido. Assim, na resposta de Nosso Senhor Jesus Cristo, é possível perceber que o mais importante é que o homem reconheça a Deus como seu único Senhor. As moedas romanas tinham a imagem de César, portanto que seja dadas a César, mas o ser humano, no entanto, não tem escrito em si a imagem de César, mas a imagem de Deus. Foi o criado ser humano à imagem e semelhança de Deus, portanto pertence a Deus. E nesse episódio que nós escutamos, narrado por São Mateus, Jesus vai muito além da questão que os seus opositores lhe puseram. Ele recusa-se a entrar naquele debate de caráter político se devia ou não pagar os impostos a César, mas coloca a questão em um nível mais profundo. Aquela discussão torna-se um apelo para mostrar que o ser humano deve reconhecer Deus como seu Senhor e realizar a sua vocação fundamental. O ser humano pertence a Deus e a Ele deve entregar toda a sua existência. Tudo o mais, então, deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político, porque se não pode o poder político portar-se como uma divindade, Senhor da vida e Senhor da morte. Segundo a leitura de São Paulo aos Tessalonicenses, nos estimula
a ter o mesmo conhecimento na fé que aquela comunidade dos Tessalonicenses teve com a pregação de Paulo. Paulo fundou aquela comunidade durante a sua segunda viagem missionária, passou ali pouco tempo, 3 meses. Teve que sair fugido daquela comunidade devido à perseguição que se abateu contra ele. E ele tem notícias depois da comunidade de Tessalônica, do progresso que aquela comunidade fez em pouco tempo de pregação. E então escreve para eles, apresentando as saudações suas de Silvano e de Timóteo, mostrando a alegria que ele sentiu com as notícias recebidas e elogia o progresso que os tessalonicenses fizeram na fé, na esperança e na caridade. Tornaram-se, portanto, um modelo de uma comunidade cristã que coloca Deus no centro da sua vida e tem Deus como seu referencial, e que, apesar das dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com os valores do Evangelho. E Paulo recorda que o Evangelho pregado por ele não foi com belas palavras humanas, mas foi movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, o anúncio da Boa Nova, que tornou-se uma realidade poderosa e transformadora e que encontrou no coração dos tessalonicenses. Então a sua pregação foi eficaz, realizou a palavra de Deus, a sua eficácia, tornando aquela comunidade uma comunidade eleita, escolhida, agradável aos olhos de Deus, e pela ação do Espírito Santo, uma comunidade que testemunha a fé de forma ativa, com uma caridade operante, uma esperança inabalável. Assim também que nosso Senhor nos ajude e envie sobre nós o seu Divino Espírito Santo, para que no mundo atual, nós cristãos, sejamos aquela assembleia escolhida por Deus, o seu povo eleito, que dê um testemunho autêntico da fé, na forma operante da caridade e de uma esperança